Hoje, dando continuidade, né, à nossa disciplina, nós vamos falar sobre o diagnóstico do Poder Judiciário e em paradigmas conciliatórios. O que acontece? Na última aula, nós falamos sobre a questão do acesso à justiça, partindo das ondas, né, renovatórias de Gart e Capelletti e das outras ondas que são abordadas pelos autores de uma forma geral. Então, quando a gente está a falar, né, desse diagnóstico de acesso à justiça, a gente não pode perder de vista, né, que a gente tem que visualizar a justiça como um todo. E voltando mais uma vez na condição do acesso à justiça. Por quê? Porque a forma tradicional, né, que nós vimos, o acessar a justiça para efetivamente nós termos a justiça com eficácia, nós vimos que ela não atende a necessariamente aquilo que nós precisamos para que ela abarque toda a sociedade de uma forma geral. Nós vimos que existem discrepâncias, né? E dentro dessas discrepâncias, então, elas precisam de ser melhoradas para que efetivamente a gente tenha a aplicação da justiça ao caso concreto, mas visando, né, o atendimento da pacificação social. Por quê? Porque é necessário que a gente garanta que todos os cidadãos, de uma forma geral, né, partindo até do princípio da isonomia, que é um princípio básico da Constituição, que eles tenham condição de acessar a justiça, porque somente através, né, do monopólio estatal, da efetivação da prestação jurisdicional, modernamente a gente não consegue atender a todo esse pressuposto. Por isso é que muitos deles falam que há necessidade da gente promover o que eles falam que seria a redemocratização, né, do acesso à justiça, para que a gente tenha uma melhor condição de atender a todo tipo de questões e que essas questões sejam atendidas com maior celeridade e, consequentemente, maior efetividade na sua aplicação. Então, nesse contexto, o que acontece? A gente vê que, de uma forma geral, né, o sujeito, ao postular o seu direito, ou o indivíduo, quando ele postula o seu direito, se parte do pressuposto, né, que a gente tem uma cultura que é aquela cultura onde somente através do judiciário é que a gente consegue, que a gente almeja chegar num resultado positivo. Porque isso já é uma cultura que vem enraizada, né, na nossa sociedade, no sentido que só através da prestação jurisdicional, só com a presença, né, do Estado decidindo a questão, é que nós teríamos, em tese, né, porque isso em tese a gente tem a discussão, nós teríamos, então, a efetividade da justiça, né, como um meio de dar dignidade, um meio de atender às demandas, um meio de efetivar a justiça ao caso concreto. Só que, na verdade, né, a gente tem que ver que nessa veia ou nessa via, né, de acesso à justiça, nós precisamos de ter a concepção e a necessidade que essa justiça ela tem que ser uma justiça mais célere. E para isso, então, ela tem que ser uma justiça mais viável. E não há necessidade de que essa prestação, né, essa decisão, ela seja ou parta somente do Estado. Pode ser uma decisão que passe, né, apenas pelo pressuposto das partes, ou passe pela decisão de um terceiro escolhido pelas partes, porque isso estaria, vamos dizer assim, no limiar mais alto
dessa relação, né, das pessoas, porque aí você envolve e parte de um pressuposto que você efetivamente teria, né, a aplicação ou teria condições de acessar a justiça de maior ou de melhor forma, tá? E também, através dessas outras vias, nós temos condições de desafogar o judiciário. A gente não pode deixar de ter em mente que hoje nós temos um judiciário que ele está inchado, né? Esse modelo que nós temos de efetivação da prestação jurisdicional somente pelo Estado, ele faz com que hoje o Estado ele não consiga, né, atender a toda demanda que ele tem normalmente que atender, porque a gente vai desde causas, né, não complexas, causas, vamos dizer assim, relativamente bobas, até causas de alta complexidade. E tudo isso é envolvido dentro do contexto da efetivação da prestação jurisdicional. Nesse sentido, então, Amaral e Maillart, eles falam, né, que hoje você se submete a esse modelo, né, tradicional, jurisdicional, mas nem sempre ele seria o melhor modelo para defender, né, o ideal. Por quê? Porque dentro desse modelo tradicional, onde as partes se submetem a uma decisão do judiciário, e esse judiciário nós sabemos que ele não é das nossas escolhas, né? A gente vai sempre estar vinculado àquela característica que está submetida, né, nas regras processuais. Se diz, então, que ele é um modelo que ele fortalece a rivalidade. Por quê? Porque ele não resolve a fundo mesmo aquele problema que existiu entre as partes. É claro que a gente tem a decisão, né? Você tem a decisão que vai decidir quem é que, em tese, tem esse direito. Mas essa decisão, na verdade, ela não chega a atender o âmago, né, das necessidades que são levadas naquele momento. Você não consegue verificar a fundo qual foi, né, o pano de fundo que levou àquela situação. Isso é muito visível, vocês que já estão aí, né, no último período, nas questões que envolvem família, né? Muitas vezes a criança ela fica ali na briga entre os pais, mas na verdade a fundo mesmo não é a criança, né, que está sendo a discussão. Existem outros receios, existem outras mágoas entre essas pessoas que levam a essa situação, né? Mas o que a gente tem que levar, né, em conta quando a gente está falando num conflito, né? Para que a gente tenha uma resolução desse conflito, que seja realmente uma resolução que vá atender, né, a gente aplicar a justiça com efetividade, a gente tem que ver que existem alguns elementos que são necessários. E esses elementos, então, eles partem da necessidade de um envolvimento de todas as partes que estariam, né, dentro daquela relação. Não só o envolvimento das próprias partes, mas também o envolvimento, né, dos advogados, e mesmo quando a gente está falando na prestação jurisdicional, o envolvimento do magistrado, né? Por quê? Porque o objeto do problema que está sendo discutido, ele muitas vezes ele vai além daquela discussão processual, né? Intrinsecamente ele envolve sentimentos, ele envolve situações que só com aquela decisão você não conseguiria resolver, né, toda a situação efetiva que você está buscando. Aparentemente, você tem uma resolução, mas essa resolução é uma resolução aparente, porque o problema de fundo mesmo, ele permanece, e nessa decisão você não consegue, né, ter uma satisfação, vamos dizer assim, plena,
do seu litígio. É claro que isso, né, eu diria até que é subjetivo, né, porque vai vincular a dependência e o significado de cada um. Mas, sem dúvida nenhuma, isso a gente vê rotineiramente, e acredito que vocês que já fazem estágio, já estão vivenciando direito, vocês têm condição de vislumbrar essas questões aí já no dia a dia de vocês, tá? Uma outra coisa que Amaral e Maillard falam é que você tem, né, do ponto de vista do conflito, de ter uma decisão que ela seja efetiva. Só que hoje a gente tem, de uma forma geral, né, porque existem exceções, mas a gente tem uma crise, né, judicial. E nessa crise judicial, então, a gente não consegue, por processos lentos, por custos caros, né? A gente sabe, a gente já fez análise aula passada, a gente viu que o processo ele é caro para a realidade que a gente tem, de uma forma geral, do povo brasileiro, né? Então, a gente tem hoje um congestionamento grande do judiciário, porque a gente, penso eu, que não podemos afirmar que quando um processo que você, por exemplo, está discutindo, uma verba de caráter alimentar, né? Ela leve 1 ano para ter uma sentença depois da última audiência, ou 1 ano e meio para essa decisão, eu não consigo ver que efetivamente a justiça ela foi aplicada, né, com presteza. Por quê? Porque como é que você pode, dentro, né, de uma concepção de uma pessoa que está indo questionar um processo que envolve alimentos, você falar para ele que ele vai ter que esperar 1 ano após todo, né, tudo aquilo que ele passou depois da audiência, para que ele tenha uma sentença que, claro, a sentença não precisa ser positiva, ela pode ser negativa, mas todo mundo tem direito de ter uma celeridade, né? Então, o que acontece? Hoje, quando a gente fala no modelo tradicional, que a gente vivencia no dia a dia, que é o mais, vamos dizer assim, o mais focado dentro da nossa sociedade, a gente sabe que ele parte do modelo de heterocomposição, né? Mas que nesse modelo existe, como diz Amaral, um olhar que é voltado para resolver o conflito, mas de forma que continue, que se mantenha uma rivalidade entre as partes. Na maioria das vezes, quando você tem a sentença, né, isso aí pesquisas já demonstraram, você não tem uma satisfação daquelas partes. Nem quem perdeu está satisfeito, nem quem ganhou também está satisfeito com aquilo que ganhou. Então, por isso que ele fala que, dentro desses olhares, ele é voltado ao modelo adversarial, né? Porque ele trata o problema em si de aplicar a justiça ao caso concreto que ele está discutindo, que é aquilo, né, que é a base que ele tem, só que aquela pretensão, na verdade, ela não consegue ser preenchida, né, ou ser solucionada na sua integralidade, tá? A gente tem que, na verdade, quando a gente está falando, né, na regra processual, o que acontece? A gente tem normas, né, procedimentais, a gente tem o devido processo legal, a ampla defesa, que nós temos que observar rotineiramente, partindo do pressuposto que eu tenho um direito material, e esse direito material que eu tenho, quando violado, ele tem o direito de ser, né, protegido. E ele, então, vai ser protegido através, né, do direito processual, quando nós temos, então, a atividade jurisdicional. Tá? Outra coisa que se chama muito atenção é que, quando nós estamos, né, falando desse diagnóstico,
a gente não pode perder de vista que o princípio da inafastabilidade da jurisdição, ele tem hoje que ser vislumbrado com um novo olhar, né? A gente tem que ver que existem outros meios, né, alternativos de resolução de conflitos no âmbito privado, que nós podemos atender a essa necessidade de forma mais efetiva, né? De forma que nós possamos dar celeridade, de forma que nós possamos atender, talvez, até um número maior de pessoas, porque a gente viu, né, o questionamento, quando a gente estava falando das ondas, que um dos grandes problemas que nós temos no acesso à justiça é a questão do valor, né? O valor inibe que as pessoas possam acessar o judiciário de uma forma geral. Então, isso possibilitaria, né, já que se pressupõe que esse tipo de acesso ele seja mais acessível e mais barato, possibilitaria que as partes tivessem um acesso mais homogêneo. Agora, partindo desse pressuposto, a gente tem que ver o seguinte: quando a gente está falando, né, nesse modelo tradicional, quando a gente está falando na efetivação da apreciação jurisdicional, a gente tem que ver que o processo ele tem que, em regra, para ele atender, né, para que ele possa atender o seu lugar na sociedade, como a gente até questionou na aula passada, ele tem que ser um instrumento de efetividade. Mas para que o processo seja um instrumento de efetividade, necessariamente esse instrumento ele tem que ter uma duração que seja razoável. A gente não pode ter uma duração que seja longa o suficiente a prejudicar, né, a aplicação efetiva do direito ao caso concreto, porque a gente sempre parte do princípio que quando a gente busca a justiça, né, a gente está buscando a pacificação social. Porque todas as vezes que existe um conflito, na grande maioria das vezes, esse conflito ele não se cinge apenas, né, a duas pessoas, ele vai à sociedade de uma forma geral, tá certo? Aí você fala assim, poxa, mas a gente está falando, de repente, de um contrato. O contrato envolve aquelas pessoas que estão ali, mas com certeza aquelas pessoas têm uma família, né, que vão ser prejudicadas pelo contrato. Quando a gente fala nas questões coletivas de trabalho, né, fala numa greve, um conflito de greve, que é pior do que um conflito de greve, ele envolve toda a sociedade de uma forma geral. A gente tem a paralisação dos ônibus, como é que faz? Quantas pessoas necessitam dos ônibus para trabalharem, para ir ao médico, para fazerem a sua rotina normal? Então, quando se fala nessa duração razoável, é justamente para que se tenha a efetividade, né, na aplicação da justiça. Mas a gente sabe que existem muitas críticas quanto a isso, porque, embora a gente tenha várias previsões legais no nosso ordenamento jurídico, hoje no Brasil, a gente não conseguiu atender a essas necessidades. Essas necessidades ainda são falhas, né? A gente não consegue atender ou abarcar a celeridade de forma que ela realmente, o processo ele seja um instrumento de eficácia. Então, por isso é que a gente tem várias críticas. Agora, não é por falta, né, de previsão. Nosso ordenamento jurídico, ele contempla várias, né, várias situações que protegem o andar rápido do processo como instrumento de eficácia, partindo, inclusive, de que o Brasil, né, ele é signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos. E essa convenção, em seu artigo 8º, inciso 1, ela prevê que toda pessoa tem direito de ser ouvida, com as devidas garantias
e dentro de um prazo razoável. Ou seja, já se parte do pressuposto, né, que quando existe um conflito, esse conflito ele tem que ter razoabilidade no seu prazo, tem que ter uma celeridade na sua decisão. A partir de então, dessa confirmação da convenção, a gente tem então que a celeridade processual, né, ela se encaixa então dentro do direito fundamental da pessoa humana, a necessidade de observância dessas regras para que realmente seja efetivado um direito fundamental. A gente, às vezes, numa análise, vamos dizer assim, rápida sobre o assunto, a gente não tem essa perspectiva, né? A gente sabe que nós temos até escritórios de advocacia que são criados objetivando justamente criar, né, vamos dizer assim, barreiras para que o processo ele seja mais moroso. Mas, na verdade, para que o processo tenha a sua efetividade, a gente tem que observar que ele tem que ter celeridade. Sem celeridade, a gente não consegue atender esse pressuposto, tá? E é um pressuposto que é importante. Eu coloquei o artigo 8º aí no material que eu coloquei a vocês, para vocês depois verem como é que ele é todo voltado para realmente a gente atender a essas necessidades básicas, né, de todo ser humano. Além disso, o que acontece? A gente volta lá para a Constituição Federal de 88, e no artigo 15, artigo 5, inciso 35, ele traz para a gente a condição de que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Então, já vem, né, na nossa Constituição Cidadã essa condição de que nós temos, então, que observar como regra maior, né, que não se pode excluir do judiciário a apreciação quando houver uma lesão ou uma ameaça ao direito. Só que aí a gente vai ter que fazer uma digressão desse artigo em conjunto com o artigo 3º do novo CPC. Por quê? Do ponto de vista doutrinário, eles se manifestam no sentido de que o artigo 3º, ele traz uma visão, né, ou uma colocação que ele é mais aberta, ele extrapola os limites, né, do Poder Judiciário e faz com que, então, deixe de se ter o monopólio do Estado, né, na prestação da jurisdição. O artigo 3º, ele coloca lá, não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Então, veja que ele não fala só na questão da apreciação, né, do Poder Judiciário. Ele dá um sentido mais amplo para essas questões, justamente porque o próprio CPC novo, né, ele já traz para a gente várias possibilidades, não, claro que ele foca dentro do âmbito judicial, né, mas ele já traz uma nova visão que nós temos que observar como formas de solucionar o conflito, né, através do quê? Através da cooperação das partes. Porque quando ele fala lá na mediação e na conciliação, ele está possibilitando o quê? Que as partes possam, né, por elas próprias. Mas aí você está falando que a gente vai ter o mediador, a gente vai ter o conciliador, mas beleza, o mediador e o conciliador, eles estão ali, mas eles não vão decidir, né? Ou eles vão mediar a vontade das partes, ou eles vão, no caso da conciliação, sugerir às partes uma decisão que seja viável a elas, né? A uma solução daquele conflito. Então, dentro dessa visão, a gente tem que a condição de solucionar o conflito através das próprias partes, dessa cooperação, mas a partir daí, a gente não tem mais só a participação do judiciário, a gente tem, então, a participação de outros, né,
atores sociais que podem, pelas vias extrajudiciais, resolver o conflito. Então, a doutrina fala, deixa isso aí bem patente, que, no caso, a jurisdição, ela deixa de ser exclusiva do judiciário, porque a gente passa a ter outros instrumentos, como câmaras arbitrais, câmaras de mediação, câmaras de conciliação, a gente tem mesa de entendimento, a gente tem mesa redonda, a gente tem as próprias, né, reuniões que são centradas, no caso, por exemplo, de sindicato, deles mesmos estabelecerem, né, as convenções e acordos coletivos que vigoram para eles. Então, você passa a ter outros meios de resolver e solucionar esse conflito. Então, ele fala que você passa a ter os meios desjudicializados, né? Sai o foco, o judiciário, e a gente passa a ter, então, outros atores fazendo esse papel. Aí, inclusive, o Pinho fala que nessa situação a gente dá ênfase, né, a questão da jurisdição voluntária, judicial e extrajudicial. A gente tem outras formas de obter consenso, né, judiciais, mas principalmente extrajudiciais. A gente tem a participação marcante da mediação, da conciliação e também da arbitragem nesse contexto. Então, isso muda essa visão que a gente tem até então, e a partir daí dizer que você então passa a ter, né, do ponto de vista do Pinho, você passa a ter uma forma que fosse mais harmonizada, mais balanceada dentro da sociedade, onde você tem a vontade das partes prevalecendo. Porque a gente poderia falar assim, mas quando você fala na arbitragem, você está falando na vontade das partes? Sim, mas na arbitragem a gente não teria um terceiro que também vai decidir a lide? Sim, eu tenho um terceiro, né, que vai decidir a lide, só que este terceiro, né, que vai decidir, a lide não, o conflito, né, esse terceiro que vai decidir esse conflito é um terceiro que vai ser escolhido pelas partes. É diferente quando a gente tem efetivação, né, da prestação jurisdicional pelo juiz, porque o juiz eu não escolho. O juiz vai ser aquele que estiver, né, responsável pela vara e que vai dar aquela solução àquele conflito. Já na arbitragem é diferente. Eu vou ter uma decisão, mas é uma decisão que parte do juiz arbitral que as partes escolheram. Então, por isso é que a gente fala que, neste caso, existe, primeiro, a vontade das partes, e, segundo, a submissão da vontade das partes a essa decisão, porque eles escolheram, então eles estão se submetendo, né, àquela decisão que vai ser proferida, tá? E eles chamam a atenção, então, que nesse caminho, né, da evolução que a gente vê aí em termos de Brasil, a gente não pode perder de vista a emenda constitucional 45. A gente sabe que a emenda constitucional 45, né, de 2004, ela tem uma importância ímpar no cenário jurídico, né, porque ela, mais uma vez, chama a atenção, dentre várias outras situações, mas chama a atenção que a gente tem que garantir a celeridade na tramitação dos processos, assim como a gente tem que garantir, né, uma duração razoável desse processo. Aí a gente colocou aí, a título de observação, inclusive, que procurando atender a essa necessidade, né, da celeridade, né, da duração razoável do processo, a gente tem a assinatura do primeiro pacto republicano para uma justiça que fosse mais acessível, né, e, consequentemente, também mais célere, que foi firmada pelo chefe dos poderes executivo, legislativo e judiciário em 2004, e que foi renovada em 2009. Todas elas de forma a que nós tivéssemos, né,
uma justiça que fosse mais acessível a todos, e partindo dessa acessibilidade, que também a gente tivesse uma duração razoável do processo. A gente sabe que todas as tentativas são válidas, né? E sem dúvida que isso impacta de maneira positiva na sociedade, tanto que a gente tem a resolução do CNJ, a 125 de 2010, que vem, né, dentro de uma condição especial, estabelecer que uma política, né, de tratamento adequado no âmbito do Poder Judiciário, desses conflitos, né? Então, nessa perspectiva, ela vem lá no artigo 5º, 35, né? Ampliando a ordem jurídica e, consequentemente, vem no sentido de, mais uma vez, reafirmar, né, que o acesso à justiça ele deve sensivelmente ter um avanço quanto à solução pacífica dos conflitos, né? A gente não pode perder de vista isso, porque isso, né, redunda que a gente tenha um acesso, né, a uma ordem jurídica que seja justa. É claro que eu sei que cada um de vocês, né, se a gente for fazer uma discussão, a gente sabe que cada um de vocês tem a sua própria percepção do que seria justo para vocês, né? Os olhares são diferentes, mas aqui a gente parte do pressuposto que a gente está aplicando, né, a pacificação social como ideal a ser alcançado por todos e por toda uma sociedade, certo? Então, através desse contexto, a gente reafirma, do ponto de vista doutrinário, que o CPC, então, de 2015, ele traz essas medidas, né, alternativas de estar resolvendo o conflito, justamente para o quê? Para que a normatização, né, a ordem constitucional, ela tenha efetividade, para que realmente a gente tenha condição de ter celeridade, para que a gente tenha condição de ter uma duração razoável do processo, para que assim a gente realmente atenda, né, aos seus objetivos. Tanto que o artigo 3º, né, ele fala lá, não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão ao direito. Parágrafo 1º, é permitida a arbitragem na forma da lei. Parágrafo 2º, o Estado promoverá sempre que possível a solução consensual dos conflitos. Parágrafo 3º, a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos, membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Então, o que acontece? A gente vê o seguinte, né? Ele chama atenção que cabe, né, promover, todas as vezes em que for viável, a solução do conflito de forma consensual, né? Utilizando-se qualquer meio que nós temos à nossa disposição que possa resolver este conflito. E o interessante aí, né, é que ele fala no estímulo por parte de todos. Então, vejam que o Estado deixa de ser, né, o único ator social e ele envolve todos aqueles que, em tese, teriam alguma relação nesse contexto do conflito. Então, a gente não pode, né, perder de vista que isso, sem dúvida nenhuma, é uma evolução, né? Inclusive, doutrinariamente, eles falam que a partir daí a gente passa a ter um novo sistema, né? Que eles denominam como sistema multiportas. Esse sistema multiportas, o maior objetivo dele
é justamente a pacificação dos conflitos. Mas a pacificação do conflito se utilizando o quê? De outras formas que não sejam efetivamente a prestação jurisdicional que o Estado fornece. Por quê? Através desse sistema se possibilita que as partes, né, elas, dentro do poder, né, que elas têm de estar negociando, de estar compondo o conflito, elas vão fazer essa disposição através do diálogo. As pessoas têm a possibilidade de dialogar, né? As pessoas têm a possibilidade de se autoconhecerem ou de melhor se conhecerem. Eu sei que vocês podem questionar, poxa, mas nos casos, por exemplo, né, de heterocomposição, que é o que a gente mais chama atenção, a gente tem a figura do terceiro. Mas esse terceiro, ele está ali como um facilitador, né? Ele está ali como uma pessoa que vai, mediando essa vontade, ou intervindo nessa vontade de forma positiva, eles consigam fazer com que as partes elas consigam entender qual é realmente o conflito a que elas estão questionando e, consequentemente, eles façam, então, a submissão desse conflito a uma decisão que, do ponto de vista deles, né, já que existe o diálogo, foi voltado para eles, né, retornou para eles esse poder de negociação, eles, então, consigam chegar a um denominador comum que seja viável a eles, né, que atenda às suas principais necessidades. Então, vocês vejam que isso é um diferencial, né? Isso muda a visão que a gente tem até então, tá? Fora isso, a gente não pode perder de vista também o artigo 167, né, do Código Civil, Código de Processo Civil em vigor, ele já traz para a gente a possibilidade de criação das câmaras arbitrais, né, das câmaras de conciliação, das câmaras de mediação. Na verdade, aqui ele dá enfoque até mediação e conciliação, porque a arbitragem ela tem lei própria. Hoje também a mediação também tem, né, uma lei própria que a gente vai discutir sobre elas. Então, ele cria essas câmaras através de empresas que seriam empresas, né, que são capacitadas, e eles falam até habilitadas, a justamente promover essa pacificação, né, na solução do conflito. Isso pode ser até judicial ou extrajudicial, depende da forma que nós estamos trabalhando. Se fala também que eles trabalham preventivamente, né, porque evitariam que houvesse conflitos maiores a ser levados ao judiciário, ou mesmo nas demandas que já seriam instauradas, né, eles ainda poderiam evitar que, se houvesse a necessidade de uma decisão judicial ou instauração de novos processos. E uma das condições mais importantes que os autores também ressaltam quando falam nesse tipo de resolução de conflito seria o que eles falam, o enxugamento da máquina judiciária. Porque a partir do momento em que a gente tivesse o esvaziamento da máquina judiciária, mas através da possibilidade disso ser resolvido por outros meios e outras formas, a gente teria, então, o que eles chamam do tempo mais razoável para as decisões daqueles processos que realmente necessitariam, né, que houvesse, né, a intervenção do juiz para uma solução. Porque aí tipo assim, as situações menos, vamos dizer assim, menos relevantes, mas isso também é meio subjetivo, né? Porque o que é relevante para mim pode não ser para o outro, mas vamos dizer, as situações que poderiam ser resolvidas, né, na forma de solução dos conflitos, sem a necessidade de intervenção do judiciário, elas possibilitariam uma abertura maior para o judiciário para realmente ter celeridade, né, naquelas situações em que ele estivesse trabalhando, que ele tivesse, então, que decidir, tá? Nesse contexto, a gente vê, então, que o CPC,
como um todo, né, e tem outras situações que a gente vai vendo depois, ele traz, né, ele possibilita uma mudança de cultura. Mas se fala que não é só uma mudança de cultura, mas também uma mudança de postura, porque a partir do momento em que ele fala que há necessidade de todos aqueles atores, né, que estão envolvidos naquela relação, eles compartilharem do mesmo sentimento, e fala que há necessidade de se tentar, sempre que viável possível, a solução disso de forma, né, consensual, de forma amigável, ele garante, do ponto de vista, pelo menos doutrinário, e eu entendo até que efetivamente, ele garante a efetividade da justiça. Ele possibilita que a justiça ela seja mais eficaz ao caso concreto que se está discutindo dentro, né, do contexto, é claro, de cada uma das discussões que nós temos, né? Então, ele garante a efetividade da justiça ao caso concreto, tá? Agora, isso é muito bom, é interessante, né? É uma realidade que a gente tem e é um novo olhar, só que a gente também sabe que, mesmo com tudo isso, nós vemos, de uma forma geral, que existe uma ineficiência na aplicação dessas regras, né? É, é, o judiciário ele não consegue, mesmo com tudo isso, atender, né, a todas as especificidades que ele é chamado. Então, por isso é que eles costumam falar que hoje já se está tendo, é claro que isso também não é maioria, né, mas a gente já está tendo uma visão maior, né, nesse movimento que eles falam, no movimento de se utilizar as vias alternativas de resolução de conflitos, tá? Tanto que, nesse momento, eles voltam a falar na desjudicialização, só que ele fala na questão da desjudicialização às relações pessoais. Então, você, na verdade, vai possibilitar o retorno às partes, né? Para que elas, através do diálogo, através do autoconhecimento de si próprio e conhecimento do outro, você tenha condições de, com a sua capacidade, resolver o seu próprio conflito. Tá? É muito bom, gente, quando as partes conseguem, né, chegar, vamos dizer assim, a esse denominador comum. Por quê? A comunicação, né, faz muita diferença. Depois uma observação para vocês, que o professor Fernandes, ele chama a atenção nesse sentido, né, que muitas vezes, muitas questões são levadas ao judiciário justamente pela falta de comunicação das partes. E ele ressalta ainda que não só a comunicação faz a diferença, mas também até a própria falta de conscientização, de uma forma geral, né, daquela parte, sobre um possível prejuízo que ele tem numa demanda. Vocês ainda são novos, na grande maioria, mas às vezes a gente vê algumas ações que você vê que a pessoa, ela sabe até que ela não tem, né, vamos dizer assim, muito direito naquela relação, mas ela quer brigar, ela quer discutir, ela acha que ela, em tese, seria a dona da verdade, ela tem que questionar, o judiciário está ali para atender, né, a dar uma solução. Então, ele diz que isso, essa questão, né, da falta de comunicação e da falta de comprometimento, conscientização das pessoas, inclusive impossibilitam muitas vezes, né, a busca do consenso e, consequentemente, impedem também no desenvolvimento que nós temos das vias extrajudiciais, porque a gente acaba ainda tendo um pensamento muito fechado, no sentido de que sempre tem que estar se utilizando do judiciário como o solucionador, né, do nosso problema. Aquele que vai resolver a nossa questão de forma mais eficiente, o que às vezes não é verdadeiro.
Então, nesse contexto de efetivar, né, a solução dos conflitos de forma alternativa, a gente tem que chamar a atenção aí para a mediação e para a arbitragem. A arbitragem sofre, a gente vai ver que ela sofre uma modificação em 2015, né? A mediação agora ela tem lei própria. E, de uma forma geral, os autores também chamam atenção para a resolução 225 do CNJ, né, que ela é bem recente, e tenho certeza que vocês já estudaram ela, né, em penal, ainda mais aí os amantes do direito penal, que vem, então, falando no que eles denominam de justiça restaurativa. Né? Essa justiça, na verdade, ela aplica apenas no âmbito do direito penal, mas o interessante do contexto dessa justiça restaurativa é justamente ela proporcionar, né, a possibilidade do diálogo. Mas esse diálogo ele envolveria não só a própria parte, mas também envolveria toda a comunidade, né? Então, alguns autores chamam atenção, isso também não é pacífico, mas tem uma parte da doutrina que faz essa relação. Ele fala que essa sistemática, ela possibilitaria, né, no caso, uma solução que fosse mais humanizada dos conflitos penais. Agora, o mais importante que eles chamam sempre a atenção é que a compreensão desse conflito, ela partiria, né, de um diálogo, tá? E nesse diálogo, ele fala que a gente teria não só a impressão da sociedade como um todo, mas também a gente teria a conscientização do infrator, em decorrência do possível mal, né, que ele teria a provocar. Se isso vai, vamos dizer assim, vai ser verdadeiro ou não, é claro que nem tudo é perfeito, né? Mas se buscou com isso a gente ter uma outra visão, né? Uma outra visão sobre o direito nesse contexto de atingir a sociedade e aquele que está naquele momento sob o julgamento, de forma que ele tivesse, então, um diálogo maior entre todos, tá? Então, a gente não pode perder de vista que, quando a gente fala nesse diagnóstico, a gente tem que fazer uma valorização dos meios alternativos de resolução de conflitos, né? Desses mecanismos que são mecanismos consensuais. E nessa via, né, desses mecanismos, de uma forma geral, eles chamam muita atenção para a mediação e para a conciliação. Por que eles chamam atenção e deixam talvez um pouco de lado, né, a arbitragem? Porque eles dizem que quando a gente está participando da conciliação, da mediação, a gente tem uma maior aproximação das partes, porque elas próprias é que vão, em tese, estar definindo, né, e vão estar solucionando aquela controvérsia que existe. E, consequentemente, a gente tem uma liquidez maior e a gente tem uma satisfação maior daquelas partes que estão envolvidas naquela relação. Por que eles não chamam, né, tanta atenção para a arbitragem? Embora a arbitragem também seja, né, um excelente modo de resolver qualquer conflito. Eles não chamam a atenção porque no caso da arbitragem é diferente. A gente tem a vontade das partes, né? É claro que as partes é que vão decidir também pela arbitragem, mas neste caso, as partes elas não vão por elas próprias decidir o seu litígio. Elas vão ter lá a figura do árbitro, né, do juiz arbitral, e esse juiz arbitral, então, é que vai vir como terceiro, porque a gente está falando numa forma de heterocomposição, é que vai vir, então, como terceiro, decidindo aquele conflito que foi efetivado entre as partes, decidindo aquela relação que foi, né, criada pelas partes. E a partir do momento que tem aquela decisão,
A gente sabe que no caso da arbitragem, a gente nem tem a possibilidade do duplo grau, né, de jurisdição. A gente sabe que a gente não tem possibilidade de recurso. Uma vez decidido, está decidido. Então, por isso é que eles falam que no caso da conciliação e mediação, elas têm o facilitador e têm a possibilidade de fazer uma reaproximação das partes. As partes é como se, isso no meu ver, tá, gente? É como se as partes elas tivessem condições de estarem mais diante de si para resolver esse conflito, estarem entendendo melhor de si e pela percepção delas, elas conseguem então chegar a um denominador comum. A gente também sabe que mediação e conciliação é uma forma de heterocomposição, porque eu também tenho a figura do terceiro, mas esse terceiro está ali, mas ele não decide, ele não vai decidir o conflito, né? Se for uma conciliação, ele pode até sugerir. Se for uma mediação, ele vai só mediar a vontade dessas partes para que elas cheguem, né, a um denominador comum. Mas dentro desse contexto, eles não decidem. Quem decide são as próprias partes. Tá? Então, a gente tem que realmente valorizar esses meios alternativos, porque eles fazem com que a gente possa, né, ter um outro pensamento, a gente passa a ter um enfrentamento, né, de um conflito de uma forma diferenciada. Mas a gente só vai conseguir isso se a gente, na verdade, conseguir mudar a nossa cultura. A gente sabe que uma mudança cultural, ela demora, né? Mas a gente sabe também que esses meios alternativos agora, eles estão sendo cada dia mais divulgados, eles estão sendo cada dia mais discutidos. Então, isso é importante. E os autores e aqueles que já se utilizam desses instrumentos, eles sempre chamam a atenção que essa interação, né, que as partes têm através dos meios alternativos, ela possibilita a solidificação e a efetividade da aplicação da justiça. Por quê? Porque a gente para de ter aquela visão, né, única de que só o Poder Judiciário pode solucionar o conflito, só ele pode decidir, e a gente passa, então, a ter uma visão mais ampla, que esse conflito ele pode ser decidido pelas próprias partes, né, ou ele pode ser decidido por um terceiro, que necessariamente não precisa ser o Estado, né? Pode ser um terceiro que eu vou escolher para decidir o meu caso, não é isso? Isso não quer dizer, tá, gente? Em nenhum momento a gente está dizendo que a decisão, né, através do juiz seja ruim, não é isso. Mas quando a gente entra com uma ação no judiciário, a gente vai pelo sorteio, né, cair em determinada vara, e de repente o pensamento daquele juiz sobre o assunto que a gente está naquele momento, naquele conflito, ele pode não ser a melhor solução para nenhuma das duas partes. Enquanto que se eu pudesse escolher, né, quem vai decidir o meu conflito, eu de repente poderia escolher uma pessoa que tivesse mais expertise. Eu não estou falando expertise em relação à lei, mas eu estou falando expertise em relação àquele assunto que nós vamos, naquele momento, estar discutindo. Então, isso traz, né, uma condição diferenciada que a gente não pode deixar de lado, nem pode perder de vista. Sem dúvida nenhuma, a gente tem que estar, né, verificando esses questionamentos, porque vocês aí, como operadores do direito, ainda mais todo mundo aí novinho, né, lutando aí para conseguir o seu lugar na sociedade, vocês podem fazer a diferença. E hoje a gente vê que temos, né, várias câmeras por aí, até uma amiga estava me mostrando que na própria internet tem muitas pessoas buscando, tem anúncios, né, buscando mediadores, conciliadores,
para poder participar dessas câmaras e tentarem, né, fazer uma diferença nesse mundo, né? Pelo menos dentro da nossa sociedade. Sabemos que isso não é fácil, sabemos que essa cultura ainda vai levar um tempo, mas essa é uma realidade que a gente tem que enfrentar no nosso dia a dia. Uma realidade que a gente não pode tá perdendo de lado. É claro que eu sei que cada um de vocês tem o seu próprio pensamento, cada um de vocês defende, né, de repente, uma forma, né, diferenciada de solucionar o conflito, mas com certeza, a gente conseguir solucionar esse conflito sem criar mais conflito e atendendo realmente, né, ao foco do problema, a gente tem uma solução que é mais justa para a sociedade, que atende melhor, né, todas as questões que nós temos de discussão, tá? Sabemos que isso também, né, não é fácil, mas com certeza a gente tem a possibilidade de tentar fazer essa modificação.